Olá, tudo bom? Boa noite. Vamos começar nosso bate-papo aqui. Hoje vamos falar um pouquinho sobre as manifestações oculares relacionadas à rinite. E para isso eu convidei um colega meu, um amigo, que é muito mais do que um profissional muito competente. Ele é da minha cidade também, de Colorado. Hoje é um otorrino de bastante sucesso aí em Curitiba. Vou chamar para fazer parte aqui o meu amigo Gustavo. E aí, meu amigo, tudo E bem? aí, tudo bom, Gustavo? Tudo jóia? Tudo certo e contigo? Como é que tá? Beleza. Tudo O bem? pessoal já está chegando aqui também, né? Para a gente falar um pouquinho Legal. sobre as doenças oculares relacionadas à rinite, sinusite e tudo mais aí, né? Isso aí. Um prazer aí tá participando dessa live com esse meu amigo aí que a gente conhece já faz muito pouco tempo, né, Wilson? Eu acho Pois que é, faz só uns quase 30 anos, eu acho, né? por aí, né? Sei que a gente brincou junto já quando era criança, né? A gente E agora brincou estamos aí. junto, né? É isso aí, né? Pois é. Então E vai ser aí, um papo bacana, um papo gostoso aí para a gente falar sobre ah, os problemas aí nasais, os problemas de rinite e as complicações oculares, né? Já que é uma área que a gente está meio próximo em algumas doenças, então acho bacana a gente expor aí para o pessoal. isso aí. Eu até estava conversando com o Gustavo esses dias, né? Que o mês passado, o mês de junho, é um mês especial relacionado a essas doenças oculares, porque trata, tem até uma campanha que se chama Junho Violeta, que é uma Aham. campanha direcionada a esclarecimentos e orientações sobre uma doença muito comum hoje em dia e que tem aumentado a incidência, que é o ceratocone, né? E é muito comum a gente receber hoje no consultório oftalmológico pessoas que têm dificuldades visuais e que muitas vezes até passou por vários colegas, passou por uns 3, 4 oftalmologistas, e a queixa sempre é, a minha visão não é muito boa, parece que meu óculos não está legal, eu fiz, mas não tem uma visão adequada. Essas pessoas se queixam de bastante desconforto à luz, uma qualidade visual ruim, e aí quando a gente vai para o exame oftalmológico mais a fundo, a gente descobre que essas pessoas não têm só o problema de grau, tem uma alteração corneana que muitas vezes é o ceratocone, né? Aham. E o ceratocone, ele tem o fator genético, né? E ele tem um fator relacionado ao hábito, ao ato de coçar os olhos, né? Então isso é algo muito comum e pensando aqui, a gente conversando, a gente viu que tinha muita coisa para trocar de experiência Bastante. e para falar para o pessoal também, né? Exato. Porque a mesma alergia que é a alergia provocada da rinite, é a alergia que a gente tem no olho também. Então, É. baseado nisso, vamos adiante aí no nosso papo, meu amigo. Vamos Fala lá. um pouquinho aí E para nós aí sobre a rinite, sobre alguma coisa que você falo. queira falar. E assim, Wilson, eu acho que pouca gente sabe, né, que o ato de coçar o olho por causa de uma rinite pode desenvolver esse problema tão grave que é a ceratocone, né, que se não tratado pode levar à cegueira, né. Então, por isso que é bem bacana esse papo da gente, para a gente abordar aí as rinites alérgicas e esses problemas oculares, né. Então, aqui em Curitiba, você já morou aqui, você sabe como que é. Aqui eles falam que é a capital das ites, né? Tudo que é it tem aqui em Curitiba. É rinite, é sinusite, né, as conjuntivites, é a cidade das ites, né? Então, o que eu posso falar da rinite? A rinite ela é um sintoma muito importante na população e que em torno de 30% das pessoas acabam tendo algum quadro de rinite na vida, né? Principalmente nas crianças. E isso pode ser uma manifestação genética, que pode vir dos pais. Tem estudos que falam que se os pais forem alérgicos, em torno de 50% das crianças vão desenvolver algum quadro alérgico, um quadro de rinite.
E a rinite ela também está relacionada às vezes com algumas outras doenças, né, como o quadro de asma, quadros de sinusites de repetição, nariz trancado, e que pode atrapalhar a qualidade de vida das pessoas, tanto no trabalho, quanto a qualidade das pessoas em fazer atividade física, em dormir, do seu dia a dia, né? Então, o que eu posso falar ali da rinite? A gente tem, basicamente, a gente classifica a rinite de uma maneira didática, para a gente classificar, ela é em duas vertentes, né? A rinite alérgica e a rinite não alérgica. E qual que é a diferença entre as duas? A rinite alérgica, ela vai ser quando tem alguma coisa que desencadeia esse quadro de rinite. Então, ou seja, algum alérgeno, no caso, assim, uma poeira, um pó, fungos, ácaros, pelos de animais. Então, aí sim é uma rinite caracterizada como alérgica. E outro tipo de rinite são as rinites não alérgicas, e essa engloba vários outros tipos. Tem o que a gente chama de rinite não alérgica eosinofílica, que é mediada por células inflamatórias, né? E também as sinusites, os resfriados, a irritação por um quadro de uma fumaça, de um perfume, alguma coisa, são não alérgicas e sim irritativas, né? Inflamatórias, irritativas, virais, né? Então, assim que a gente classifica, né? E os principais sintomas que a gente vê num paciente com rinite alérgica é coceira no nariz, coceira nos olhos, espirros, aquela coriza, aquele líquido saindo ali pelo nariz, o nariz trancado, pode roncar também, desenvolver ronco quando obstrui muito o nariz, quando tranca muito esse nariz, e queixas oculares, né, que aí é muito importante você falar pra gente e explicar para o pessoal que está nos vendo o que pode desencadear isso daí. Então, a conjuntivite alérgica é até interessante que a gente fale um pouquinho a respeito, porque geralmente a conjuntivite é aquela conjuntivite que acontece várias vezes, sabe? Aquela pessoa vai no consultório, eu já tive 3 conjuntivites esse ano. Até pode acontecer com uma conjuntivite viral, bacteriana, mas sim, conjuntivite com uma frequência tão grande assim, é muito provável que tenha um componente alérgico aí envolvido. Tá? E aí, como você bem explicou, existem vários tipos de quadros alérgicos que podem, inclusive, influenciar na questão ocular. Tá? Uhum. E na parte da visão, né, o que a gente percebe é isso, aquela criança que está lá sempre com o olho vermelho, coçando o olho. Essa criança, geralmente é criança, mas também pode ser adulto, ela tende, porque a córnea ainda está em desenvolvimento, é uma córnea um pouquinho mais mole, vamos dizer assim, se deformar. Essa deformação da córnea é justamente o que a gente chama de ceratocone, que é quando a córnea, que é a parte da frente dos nossos olhos, que é essa parte aqui, ó, transparente aqui no nosso olho, ela acaba fazendo uma curva que dificilmente pode ser corrigida apenas com o uso do óculos. Por isso a queixa de que o óculos não fica bom, por isso a queixa que as luzes incomodam bastante, né? Além disso também, muitas vezes a pessoa não tem aquela qualidade visual adequada, e dependendo do estágio que a gente descobre, o ceratocone, tem muito que a gente consiga fazer para não deixar progredir, para não piorar a visão da criança e para melhorar a qualidade de vida dela também, né? Uhum. E o que a gente percebe no dia a dia, que até existe tratamento para conjuntivite alérgica, né? Colírios, lubrificantes, até alguns medicamentos orais também que podem ser usados em caso de conjuntivite alérgica. No entanto, a gente percebe que tem essa íntima relação com quadros respiratórios, que a pessoa se beneficia muito quando trata de uma forma adequada, aí com o otorrino. Tá? Então, por isso, essa importância dessa interação, dessa multidisciplinaridade aí, né? Muitas vezes o otorrino acompanhando, junto, tratando a rinite, o prognóstico, o acompanhamento, o resultado acaba sendo bem melhor.
É, e a gente vê, né, Wilson, que muitas vezes o paciente que chega ao ponto de desenvolver o ceratocone, ele acaba tendo um quadro de uma rinite mais acirrada, né, mais de difícil tratamento, então acaba incomodando mesmo. Às vezes a gente tem um pouco de trabalho aí até para tratar esse paciente, porque são pessoas que têm uma hipersensibilidade, ou seja, uma reação mais exacerbada, mais aumentada aos alérgenos e ao que causa esses sintomas, e isso faz com que ele desenvolva sintomas mais fortes, né? Uhum. E dificulta alguns tratamentos, né? Porque, por exemplo, às vezes a pessoa, estados iniciais do ceratocone, a gente consegue um bom resultado visual com óculos. Casos mais avançados um pouco, a gente passa um novo estágio, que seria lente de contato. Mas se a pessoa tem alergia, o uso de lente de contato é extremamente difícil, né? A pessoa sente desconfortável, o olho vive seco, aquela lacrimejamento, a qualidade visual não fica adequada, né? Então tem bastante relação essa questão do tratamento da rinite para que a pessoa possa, além de não desenvolver o ceratocone, poder ter um resultado visual adequado. Porque os tratamentos do ceratocone, eles vão. O tratamento ele vai desde estágio inicial, que seria óculos, lente de contato, até procedimentos cirúrgicos, né? Se o ceratocone está evoluindo, por exemplo, a pessoa pode precisar fazer um tratamento chamado crosslinking, que é um tratamento que consiste no endurecimento da córnea. É um tratamento feito com uma luz ultravioleta, com uma vitamina especial que é feita na superfície da córnea, para que ela deixe não fique com uma resistência que permita a deformidade dessa córnea. E estágios mais avançados vão para caso de anel, e como você já disse, o último estágio seria até mesmo o transplante de córnea. Né? Pra você ter uma ideia, o ceratocone hoje é a principal causa de transplante de córnea. Tá? Caramba! E é realmente um estágio assim que, vamos ver, às vezes a visão não recupera muito bem, tá? Por causa do estágio que está o ceratocone, por causa da alergia mesmo que tem que ser tratada. Tá. E até me perguntaram, né, quando a gente abriu ali as caixinhas de mensagem, qual é a idade mais frequente de aparecer o ceratocone? É mais na infância, mais em pacientes de meia idade, jovens, adultos? Como que é? Tá. O ceratocone, teoricamente, ele pode evoluir até os 40 anos de idade. Mas o que a gente percebe no consultório, no dia a dia, é que o pico do ceratocone é na adolescência, e por volta dos 14, 15 anos de idade. Só que tem uma coisa, a gente tem observado mais comumente no consultório que tem aparecido pessoas com menos idade, crianças, muitas vezes até com idade menor do que 10 anos, já com ceratocone moderado. Tá? Isso por causa dos hábitos, né, a poluição, enfim, vários fatores contribuem para isso. E muitas vezes, né, o ceratocone ele tem um fator genético, mas muitas vezes a pessoa nem sabe, né, que na família tem alguém com ceratocone, porque o ceratocone pode não ter evoluído para um estágio que atrapalhasse tanto assim a visão daquela pessoa, ou então que, além de não ter atrapalhado a visão dessa pessoa, ela aprendeu a conviver daquele jeito. Então, para ela, aquela visão é o normal, vamos dizer assim. Ela sentiu a visão ir piorando aos poucos. E hoje em dia, como a visão piora um tanto quanto mais rápido, a pessoa acaba percebendo mais. Né? Entendi. E também outras perguntas que vieram assim, o paciente ele pode ter outras doenças oculares associadas ali com o ceratocone, né? Então outros problemas. Ele pode ter também uma miopia, um astigmatismo e desenvolver o ceratocone, né? Pelo que eu entendo, né? E se o paciente tem isso daí, ele pode fazer aquela cirurgia refrativa para corrigir depois a miopia ou o astigmatismo, ou seria uma contraindicação, então não poderia usar? Essa pergunta é muito interessante, Gustavo. Olha só, o ceratocone, geralmente ele ocorre, então, por causa de um afinamento na córnea, e por causa desse afinamento a córnea acaba se distorcendo.
fazendo aquela elevação que eu expliquei ali. Uhum. Este afinamento pode ser um dificultador para a cirurgia. Hoje em dia já não é mais uma contraindicação absoluta em alguns casos, mas é um dificultador. Existe contraindicação sim para muitas pessoas que têm o ceratocone, pelo risco de progressão. Porque você imagina, a córnea de uma pessoa que tem ceratocone já é uma córnea um pouco mais fina do que a média, o ideal. E se você faz uma cirurgia, a cirurgia para correção de grau nada mais é do que você afinar ainda mais a córnea para corrigir essa alteração relacionada ao grau. Se você afina mais essa córnea, você está predispondo a uma chance de piorar o teu ceratocone ou até mesmo desenvolver algo que estava estacionado, vamos dizer assim, né? Tá. Então, quem tem ceratocone tem que tomar muito cuidado. Gustavo, teve uma pergunta que fizeram para mim, e eu acho que isso não muda muito em relação à cidade. Talvez a intensidade sim, mas acho que a cidade não. Os principais alérgenos, o que a gente pode fazer na nossa casa para tentar diminuir as crises de alergia e de rinite? O que você pode falar para a gente disso? Bacana, é uma pergunta bem interessante, Wilson, e que é bem comum no nosso dia a dia, ali no atendimento do paciente com rinite, né? O que a gente vê? Primeiro a gente precisa tentar diferenciar qual tipo de rinite que o paciente tem. Então, se é uma rinite realmente alérgica ou não. E para isso a gente pode fazer alguns testes, alguns exames, né? Tem um exame de sangue, que é para a gente poder identificar os alérgenos, que a gente chama esse exame de Rast. E tem o prick test, que é aquele em que a gente faz uns furinhos assim, microfuros, né, com uma lancetinha, e que tem o alérgeno, e depois a gente vai medir no braço o quanto que irritou. Isso a gente consegue saber o que está causando. A partir daí, a gente consegue identificar o alérgeno, o que está causando, né, a partícula que causa, e aí a gente vai para o tratamento. Eu sempre brinco com os pacientes assim, que 50% do tratamento é medicamentoso e 50% é ambiental. Não adianta você só usar medicamentos se você não cuidar da sua casa, né? Se não cuidar do seu ambiente de trabalho, o ambiente onde você está direto. Então, qual é a orientação que a gente dá para o paciente? Principalmente no quarto, que é onde a gente passa a maior parte do nosso tempo em casa, à noite, dormindo, né? As pessoas que trabalham e que quando chegam em casa ficam um tempo, às vezes na sala, depois vão para o quarto e vão dormir. Então, a maior parte é lá. A gente pede para tentar evitar carpê e tapetes no quarto, cortinas, dá preferência às vezes por blackout, que é mais fácil de limpar, tentar sempre estar passando pano úmido na região do chão, está trocando sempre o lençol, está trocando as fronhas do travesseiro. Tem alguns estudos que falam que um travesseiro, olha que interessante, um travesseiro, depois de 2 anos de uso, 25% do peso do travesseiro é de ácaro e de... as crostas, o esqueleto do ácaro que já foi, que está morto ali. Então eu até me assustei, pô, 25%. Eu estou precisando trocar o meu travesseiro, eu acho. Então, assim, é bastante coisa, né? Se a gente for ver, a gente tem contato com o ácaro o dia inteiro. O ácaro está em tudo, né? Na nossa vida, na nossa pele, no nosso cabelo, no nosso corpo. E aí, uma coisa bem interessante que os pacientes perguntam, eles falam assim, Gustavo, eu tenho um pet, eu tenho um cachorro, eu tenho um gato. E aí, eu preciso dar meu cachorro, dar meu gato? Eu sempre brinco, não, você não precisa dar, porque se eu falar que tem que dar, ele vai trocar de médico, ele não vai dar o cachorro. Hoje em dia o cachorro faz parte da família. E eu não posso falar nada, eu tenho 4 cachorros aqui em casa, então eu não posso falar de cachorro. Mas brincadeiras à parte, o que a gente fala? Vai depender do tipo de alergia que o paciente tem, né? Se ele tem alergia ao pelo do cachorro ou não. Caso ele não tenha alergia, também não dá para ficar tão tranquilo. O porquê? Porque no pelo vai juntar ácaro, vai juntar pó. Então, assim, o que eu sempre falo para os meus pacientes, eu falo assim, ó, o bichinho, coitado, deixa o bichinho ali, ele não vai fazer nada. Se você cuidar bem dele, dar banho com uma certa frequência, ele está bem cuidado,
ele não vai ser tanto problema para você. Claro que tem pacientes em que vão ter uma crise de rinite mais forte e que às vezes você vai precisar afastar um pouquinho esse pet. Então não deixar ele frequentar o quarto, frequentar a cama, ficar toda hora junto, para a gente tentar pelo menos começar a ter um controle aí desses quadros de rinite, tá certo? Gustavo, tem uma pergunta, pode falar. Não, eu também recebi uma pergunta aqui. Uhum. A Mimi, ela perguntou para mim o seguinte: e a tal da vacina para alergia? Como é que funciona? Tem Então, resultado? tem. A vacina, geralmente, a gente acaba usando, se você for ver assim como é a forma do tratamento, a gente vai com medidas ambientais, na higiene ambiental, que seria no lugar, na sua casa, no seu trabalho, alguns medicamentos que podem ser tópicos no nariz, ou sistêmicos via oral. Geralmente os sistêmicos, né, que seriam os comprimidos, a gente usa para casos de pacientes em que estão em crise. E para tentar não chegar na crise, controlar com os sprays nasais. A vacina a gente geralmente usa quando não está conseguindo ter esse controle medicamentoso, ou quando o paciente tem quadros muito aflorados, muito mais forte, ou tem muita recorrência, tem direto essas crises de rinite. Aí a gente usa a vacina. E como que funciona a vacina? Pelo exame que a gente faz e rastreia no que a gente tem alergia, ao alérgeno, né, ou seja, as partículas que a gente tem alergia, você faz uma vacina individualizada. Então, se eu tenho rinite, a minha vacina não é igual à sua. Então você começa com uma dosagem ali, vai escalonando, o que a gente fala, vai expondo a pessoa a essas partículas para que ela dessensibilize, ou seja, que o organismo dela se acostume com aquela partícula e ela não venha desenvolver mais rinite. Na verdade, não é uma cura, é um controle, né? Eu sempre brinco assim com os pacientes, na hora de explicar, eu falo assim, vamos supor que hoje para você desenvolver uma crise de rinite, você precisaria ter contato com 10 partículas, por exemplo. Isso é subjetivo, né? Você já desenvolveria uma crise de rinite. Quando o paciente faz o tratamento com a vacina, às vezes é um tratamento prolongado, pode durar 2 anos ali, o que acontece? Ele não vai precisar de 10 partículas para desenvolver, ele vai precisar de 1000 partículas para desenvolver, entendeu? Ele vai precisar de uma carga muito maior para poder ter esses sintomas. Então a vacina ajuda bastante. Mas também são casos selecionados e indicados para as pessoas. Né? Bacana. Então tem uma pergunta aqui da Suzane, ela está dizendo que ela tem sentido muito vermelhidão ali nos olhos, tá? E que ela usa colírio. E que devido ao trabalho dela estar sempre em contato com o notebook, ela tem piorado esse vermelhidão e está tendo ardência também. Isso pode ser um sintoma de alergia, de rinite, Eu até ia comentar com você. No nosso consultório aqui, geralmente, oftalmológico de uma forma geral, é comum o paciente chegar assim, eu uso um colírio, aí a gente pergunta, qual colírio? É um pequenininho, azulzinho que eu peguei lá na farmácia, né? Então, às vezes a pessoa usa sem saber o que é exatamente que está usando, né? E por mais que pareça que colírio é tudo igual, cada um tem uma composição diferente, né? É automedicação. E às vezes pode agravar um problema que a pessoa tenha, tá? Olha só, vermelhidão nos olhos podem ser várias coisas, inclusive alergia, tá? Olha, quando a gente está concentrado no computador, ambientes que tem ar-condicionado, é muito comum o ressecamento dos olhos, porque a gente pisca pouco, né? O ar-condicionado tira a umidade do lugar, tá? Então, realmente, pode ser um ressecamento só por esses motivos. Mas a alergia contribui para isso também, né? A alergia altera a qualidade da lágrima, faz algumas lesões na córnea, pontiformes, assim como se fossem alguns esfolados ali, que é a ceratite. Isso faz aquela sensação de areia, né? Que muitas vezes a gente sente até no dia a dia quando está cansado, né? Mas que a alergia é um agravante para isso sim, tá? E cuidado, na hora de usar um colírio, por mais que, como eu disse, já pareça que é tudo igual, existem indicações, lubrificantes, existem necessidades muitas vezes de pingar colírios anti-alérgicos, outra classe de medicamento. Às vezes precisa até mesmo de anti-inflamatórios, corticoides, tá? Para algumas crises, alguns momentos. Mas tudo com orientação, porque às vezes você está com o olho vermelho e acha que é uma alergia.
Pode ser uma conjuntivite por um vírus, por herpes. Se você coloca um corticoide no estágio inicial, na verdade você está tacando gasolina no fogo. Exato, Você está exato. dando alimento para o vírus progredir, piorar e causar lesões que muitas vezes deixam sequelas na córnea. Cicatriz Aham. que podem ter levado também a transplante de córnea. Então, assim, a gente fala da conjuntivite alérgica e relaciona ela muito ao ceratocone, que seria o mais grave ou a mais comum das doenças ocasionadas pela alergia e pelo ato de coçar os olhos. Mas a gente não pode esquecer que a alergia dá olho vermelho, olho seco, inflamações, alterações na qualidade da visão, simplesmente por alteração de superfície, né? Por irritação ali mesmo no olho, por lesões na córnea, né? E Uhum. existem sim colírios que podem ser usados, mas primeiro é necessário uma avaliação médica para não usar algo que pode, de repente, estar mascarando ou piorando um problema que a pessoa já tem. Sim. Não, e você tocou num tema bastante importante, esse tema da automedicação. Não é o tema ali da nossa live, mas eu acho que cabe aí um pouco uma explicação, porque eu acho que na tua área, tanto na minha área, tem um pouco disso. Você falou dos colírios, e eu lembrei que na minha área muita gente usa os famosos, as famosas gotinhas ali pro nariz, né? Tem gente que não larga aquilo ali, usa 2, 3 frascos daquelas gotinhas, né? Que eu não vou falar o nome, mas todo mundo conhece. Você chega na farmácia, eu tenho o nariz trancado, tô com uma crise de rinite, vem o pessoal, o balconista, ele fala, pô, tem um remédio milagroso. Pô, ele é milagroso na hora que passa, né? Te destranca, você sente um alívio, mas é um remédio muito perigoso. É um remédio que a gente tem que tomar bastante cuidado no uso, porque é um tipo de remédio que a gente fala que vicia. E por que vicia? Porque faz uma rinite rebote, faz uma inflamação dos cornetos, que são as carnes esponjosas dentro do nariz. Então, cada vez mais o paciente precisa estar usando essas gotinhas para melhorar a sua respiração. Então, o que eu falo, quando o paciente tem uma queixa de nariz trancado, já está há um tempo, não está melhorando, procura um médico, né? Procura um otorrino. Por quê? Porque pode ser algum problema, às vezes até mais grave. Pode ser uma coisa simples, um quadro de rinite que a gente pode tratar e melhorar. Pode ser um desvio de septo. Pode ser um problema de uma insuficiência de válvula que o paciente já tem há algum tempo estruturalmente no nariz, né? E também pode ser outras coisas, pode ser uma sinusite crônica, pode ser um tumor nasal. Então, isso pode fazer com que as pessoas demorem muito para chegar ao diagnóstico. Então, gente, muito importante, sempre quando tem um problema, procure um médico. Se vê que não está resolvendo isso daí, esse seu problema, procure um médico. Porque como o Wilson falou, você pode estar jogando álcool ou gasolina numa fogueira, e aí a gente vai ter problemas sérios aí, até demorando para diagnosticar e tratar uma doença, às vezes até mais grave, né, Wilson? Exatamente. Gustavo, nesse tema aí da parte das alergias, das resinites, né? Eu sei que eu te conheço há algum tempo que você está se aperfeiçoando na parte de cirurgia de rinoplastia, né? Uhum. E assim, a rinite atrapalha a respiração. E a parte da rinoplastia, da parte de alteração de septo, isso também pode contribuir para agravamento das rinites, das alergias? O que você pode dizer disso? Olha, da alergia em si, não, né? Mas pode contribuir, sim, com a respiração. Então, um desvio de septo, ele pode prejudicar e muito a respiração do paciente, fazendo com que ele tenha dificuldade no dia a dia, dificuldade para praticar atividade física, praticar um esporte, para dormir, para se alimentar também. E o que a gente às vezes vê na rinoplastia, né? Muitas vezes não é só a parte estética, a parte da beleza que a gente tem que ver na hora de fazer uma rinoplastia. A gente tem que ver a parte da função do nariz. E no que a gente vê? Muitas vezes a gente tem essa região aqui do nariz, que a gente chama de asa nasal, são as cartilagens, a gente pode ter
um pinçamento nessa região, tanto aqui, que a gente chama de válvula, essa região, a válvula externa, quanto a válvula interna, que ela é mais aqui em cima. E isso se dá, muitas vezes, por uma fragilidade nessa cartilagem. Essa cartilagem que a gente tem aqui no nariz pode ser mole aqui na região lateral. Então, quando o paciente faz uma inspiração, ou seja, ele puxa o ar forte, essa região colaba. E isso faz com que ele tenha dificuldade para respirar. Então, sempre na hora que a gente vai avaliar um paciente para cirurgia, seja ela na cirurgia de septo ou na cirurgia de rinoplastia, melhor ainda, a gente tem que avaliar a queixa do paciente, se ele tem essa queixa de nariz trancado. E avaliar se o problema é no septo, se é nas cartilagens, estruturalmente, nas válvulas nasais, ou se é também duplo, né? Tanto no septo quanto na válvula nasal e também de corneto, da parte alérgica, rinite, sinusites crônicas, tudo a gente tem que avaliar tudo ali por dentro, né? Uhum. Gustavo, o Moisés lá de Campo Largo falou que vai ter que trocar o travesseiro dele, ó, tá bem em cima. A questão do ácido que você falou. Já deve estar pesando quanto aí, Moisés? Eu também. Mas eu não sabia, cara, eu me assustei. Eu me assustei também a hora que eu li. Eu não imaginei que chegava tanto, né? Mas 25% do peso, eu vou comprar um travesseiro novo, eu vou pesar ele agora. Daqui uns 2 anos eu vou pesar de novo para poder ver quanto que ele está. A Kelly falou que... A Kelly é minha irmã, tá vendo a gente também. Uhum. Ela falou que só que a alergia é genética. Eu não sei, porque eu não tenho alergia nenhuma, imagina. Eu vi que de família mesmo, né? Eu vi que a Kelly ali perguntou, né, se o ronco ou a apneia pode ter relação com desvio de septo. Até pode, né? O ronco ele acaba sendo o que a gente chama de multifatorial, ou seja, são várias coisas que vão influenciar no ronco. Então a gente precisa ver a anatomia do nariz, o desvio do septo, precisa ver tamanho da amígdala, como que é o palato, o nosso peso também influencia muito o nosso IMC, né, o índice de massa corpórea, circunferência do pescoço, então várias coisas eles podem influenciar no ronco, mas o desvio do septo pode sim ocasionar. E a adenoide também, principalmente em criança. Então criança que ronca, a gente precisa investigar a adenoide, ver o tamanho da amígdala, porque pode ser realmente o causador aí da roncopatia na criança. Beleza? Beleza. Bom, alguém tem mais alguma pergunta, alguma coisa para comentar? Se tiver alguma coisa, vai mandando aí enquanto a gente vai finalizando aí, né, Gustavo? Isso aí. O objetivo dessa nossa conversa aqui, foi falar mais então dessa parte das rinites, para quem chegou depois, né? Falar das afecções oculares relacionadas às rinites, às alergias, e com ênfase também no ceratocone, que é a principal alteração ocular provocada por alergia e o hábito de coçar os olhos. Gustavo otorrino, eu sou oftalmologista, eu trabalho em Maringá, o Gustavo está em Curitiba, né? Gustavo, é onde mais você tem de outra cidade também, né? Aqui em Fazenda Rio Grande eu atendo também, mas mais aqui meu consultório, os dois aqui que eu tenho mais frequentemente aqui em Curitiba mesmo. Eu trabalho em Maringá, mas eu também tenho clínica em Nova Esperança e em Colorado, né? Que é Colorado, a terrinha. Sim. E eu estou muito feliz de estar fazendo essa live com você. Confesso que não tenho muita experiência nessa parte, mas você me deixou bem tranquilo ali. Acho que teu profissionalismo, teu conhecimento é muito bacana da gente estar vendo. Eu te admiro bastante. Fiquei muito feliz quando eu soube que você iria fazer a medicina lá na mesma faculdade que eu estava. Um colega muito bacana da gente conhecer e ver lá crescendo profissionalmente. E hoje a gente admirar, né? Isso é bacana, muito bom. E parabéns, talvez você não saiba, né, Wilson, mas você foi uma das minhas referências quando eu vim para cá. Eu te admirava muito, você já fazia medicina aqui em Curitiba,
Então, eu me espelhei muito em ver que você estava aqui, que você estava batalhando, que você saiu de Colorado, saiu do mesmo colégio que eu estudava lá em Colorado também. Aí eu vim para cá, viemos estudar. A gente morou até perto uma época, né? Ali no centro, ali perto. Então, pô, você foi uma grande inspiração para mim para fazer medicina. Acho que eu nunca tinha te falado isso. Bacana. Fico feliz também. A gente vai se inspirando nas pessoas e, assim, eu admiro muito você, de verdade. Sou fã do teu irmão também, do Fábio, né? Sim, E, assim, a gente, apesar de ter vindo de cidade pequena, a gente tem muito a agradecer aos nossos professores. Eu tive professores excelentes em exatamente. Colorado. Muito bons, né? Colorado a gente tinha uns professores muito bons. A gente, eu estudei ali até a 8ª série, né? Pô, estudei lá no Monteiro e professores excelentes que eu tive, gostava demais daí. E acabei depois vindo para cá, porque o meu irmão, o Fábio, já estava aqui, e vocês estudaram juntos, né? Já se conhecia, nossa família também se conhece. Teu pai conhece, acho que minha mãe desde a adolescência, eu acho, né? Desde a época do segundo grau, acho que seria, acho que mais ou menos isso, né? Então, bem bacana. E a gente agora se encontra, pô, admiro bastante teu trabalho aí. É um excelente profissional, está fazendo a diferença aí em Colorado, região, e aí na região de Maringá também. Então é muito bacana esse papo aí que a gente tá tendo, né? Bacana. Bom, gente, acho que se ninguém mais tiver pergunta, vamos finalizando, né, Gustavo? Ou você quer falar Eu alguma queria, coisa? eu queria só que se deixasse um comentário ou alguma coisa para as pessoas que podem ter algum problema de visão, quando se atentar aí para um ceratocone ou para um problema mais grave, dá uma visão aí para quando eles procurarem um médico, tá? Para a gente finalizar isso daí. Bom, a consulta oftalmológica ela deve ser feita com uma regularidade. A gente orienta assim de preferência 1 ano, mesmo que preventivamente, mesmo que a pessoa não sinta nada. Agora, quando a pessoa sente uma dificuldade visual, já procurou um oftalmologista, o óculos aparentemente não está corrigindo legal, aí é motivo para desconfiar que pode ter algum problema além do grau, né? O fato de coçar os olhos, né? E a pessoa, muitas vezes, como disse ali em cima, uma das pessoas que está acompanhando, parece que é involuntário, a pessoa vai lá e acaba coçando os olhos. Isso não é legal. Se a pessoa não consegue deixar de fazer isso, tem que tratar essa questão aí da alergia, tem que tratar porque não deve coçar os olhos, tá? Quem tem predisposição também, ou seja, um familiar que já tenha o diagnóstico do ceratocone, também merece um cuidado especial, acompanhamento, exames de prevenção, né? E no exame oftalmológico de rotina, quando você faz com um médico oftalmologista, já é possível desconfiar pela história, pelo exame físico e através de exames complementares, né? Por isso é importante. Eu tenho como hábito, né, e isso vem da minha parte de professor, para quem não sabe também, eu fui professor até o final do 5º ano de medicina. Eu dava aula à Uhum. noite enquanto eu estudava medicina na Federal. E eu gosto muito da explicação das coisas. E eu tenho certeza que muitas pessoas aprendem e previnem doenças simplesmente por se conhecer, por saber como elas funcionam e Exato. saber o que fazer. Então, assim, a prevenção, nesse caso, as orientações, elas são muito importantes, mesmo que a pessoa não sinta nada. E mesmo que ela não tenha nada, ela está prevenindo desenvolver alguma coisa mais séria. E o mais importante também, se em um momento, por uma infelicidade ou porque tinha que ser, a pessoa desenvolve um problema e ele é descoberto cedo, quanto mais Exato. cedo descobre, melhores as chances de tratamento e maiores as opções de tratamento. Tá? Por isso é É. importante o exame regular e conversar com o oftalmologista de todos os sintomas, de tudo que te incomoda na visão. Né? Esse que eu vejo às vezes é o maior problema, né? É a negação, às vezes, no início. Tu fala, não é nada, não vai dar nada, logo vai melhorar, logo melhorar, e quando você vê, chega no consultório, logo já faz 2 anos, né? E aí, às vezes, o problema já está instalado, é mais complicado, né? Usa o colírio do irmão porque o vizinho achou e foi bom,
ou então usa até o óculos, não sei de quem, tem bastante disso. A automedicação na parte de oftalmologia existe bastante também. Mas eu tenho certeza que depois da nossa conversa aqui de hoje, tem bastante gente que vai entender que a prevenção é um melhor remédio. Melhor remédio. E que para o olho a gente não deve coçar. E não se automediquem, né? Não se automediquem. Não se automediquem e não coce os olhos. Exatamente. Então é isso, né? Um prazer ter te reencontrado aí, mesmo que distante, a gente está vivendo num período um pouco conturbado aí no mundo, né? Mas o que a gente tem que ver é que isso logo vai passar, se Deus quiser. Vamos torcer, cada um fazendo a sua parte, cada um se cuidando, lavando muitas mãos, usando máscara, e isso vai passar. E logo aí, quando passar, vamos se encontrar em Colorado, quando for visitar meus pais, a gente combina de fazer alguma coisa, quando puder voltar às aglomerações, aí a gente faz um encontro, né, Wilson? Com certeza, a gente já está sentindo falta disso, né, do contato, bastante, né? reunir os amigos, mas, como você disse, é o que tem para hoje, é o que a gente tem para hoje. Se cuidar, e se cuide, gente, está aí, é verdade, é o problema que está aí agora do coronavírus, só que vai acabar. E a gente tem que fazer o possível para que essa fase passe da melhor forma possível e com o menor dano possível, vamos dizer, tanto emocional, físico, etc., né? Mas é isso aí, meu amigo. Prazer em revê-lo, um grande abraço. E se Deus prazer quiser, em revê-lo. Manda se reúne em breve. Com certeza. Prazer em revê-lo também. Foi muito legal esse papo. Espero que todos tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, pode seguir a gente ali nos perfis do Instagram, todos os meus seguidores quanto os teus. Se tiverem alguma dúvida, a gente vai responder com maior apreço aí, com maior carinho. E agradecer a todos por estarem presentes, todos que ficaram um tempinho aqui com a gente. É isso aí. É isso mesmo. Perguntem lá que a gente responde. Um abraço, boa noite, até mais. Grande abraço, Wilson. Tudo de bom. Se cuida. Tchau, tchau. Abraço, tchau, tchau. Tchau.